a doença vier. Ele é Deus, se curado eu for. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Muito bom dia, louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Está no ar o programa Conta Comigo, começando mais uma madrugada abençoada na presença de Deus. Esse horário tão bom da gente se colocar junto ao Senhor para escutar a sua voz e deixar que Ele nos encha de força e coragem para mais um dia de lutas e de batalhas, esse horário propício para a gente se colocar em comunhão com o céu. E eu desejo que a paz do Senhor esteja com você, esteja no seu lar e conte comigo aqui na Rede Vida para rezar com você e por você. Nosso programa está só começando e eu quero te convidar a participar desse momento lindo de oração conosco. Mande aqui para o Padre Vinícius, para a Rede Vida, o seu momento de oração, a sua súplica, a sua intenção, o seu agradecimento através dos nossos canais de comunicação. O nosso WhatsApp, DDD 11 91301 1967, ou ainda o nosso 0800 545 5900, também o nosso site juntos.redevida.com.br. Participe ativamente, mande para mim o seu pedido, porque o Padre está aqui para rezar com você e por você. E nada melhor, como sempre, do que a gente começar o nosso dia do jeito certo, com a leitura orante da Palavra de Deus, que nos responde, que traz para nós a luz certa no momento certo e nos ajuda a tomarmos as nossas decisões e compreendermos como é que Deus age na nossa vida, especialmente a palavra de hoje. Já te convido a prestar muita atenção no Evangelho de hoje. Vamos comigo agora escutar a palavra de Deus e começar a nossa madrugada de oração no programa Conta Comigo, ouvindo o que o Senhor quer falar conosco no dia de hoje para essa madrugada. Me acompanhe. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus, se curado eu for. Ele é Deus, se tudo... Estamos hoje com o Evangelho segundo São Marcos, capítulo 4, versículos de 26 a 34. Você que está com a sua Bíblia pertinho, pegue aí Marcos 4, 26 a 34, ou se não também a liturgia diária. Se quiser pegar uma caneta, se quiser pegar um lápis para fazer uma anotação e depois refletir ao longo do dia, um pedacinho de papel, é muito importante, fique à vontade. O importante é que você deixe Deus falar com você, na sua mente, no seu coração e acolher como uma terra boa, como Jesus fala no Evangelho, da parábola do semeador, a importância do nosso coração ser uma terra boa, onde a semente da palavra cai e dá frutos, que o seu coração também nessa madrugada seja esse terreno bom, onde a palavra entra e vai frutificar. Jesus dizia-lhes: o reino de Deus é como alguém que lança a semente sobre a terra. Quer esteja dormindo ou acordando, de dia ou de noite, a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. Por si mesma, a terra produz o fruto. Primeiro a planta, depois a espiga e, por último, o grão que enche a espiga. Mas quando o fruto está maduro, ele mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. Jesus dizia-lhes: com que ainda poderemos comparar o reino de Deus? Com que parábola podemos apresentá-lo? É como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas depois de semeado, cresce e torna-se maior que as demais hortaliças. Estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. E com muitas parábolas como essas, dirigia-lhes a palavra, de acordo com o que podiam compreender. Nada lhes falava sem usar parábolas, mas quando estava a sós com os discípulos, explicava-lhes tudo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Jesus nos dá de presente hoje duas parábolas, a parábola da semente e a parábola do grãozinho de mostarda. Qual o ensinamento que está por detrás dessas duas parábolas? Aprendermos a saber como as coisas de Deus começam, como as coisas de Deus se desenvolvem e como Deus age.
Primeira coisa que a gente aprende, a esperar o tempo de Deus. O tempo de Deus não é o nosso tempo. A ação de Deus, e quando se usa a expressão aqui, reino de Deus significa o quê? A ação de Deus. Uma pessoa que é aberta ao reino de Deus, ela se abre ao governo, à soberania, ao poder e à autoridade de Deus na sua vida. Como é que Deus age? Todas as coisas de Deus, elas têm um tempo certo. Primeira coisa, o reino de Deus é como uma semente lançada sobre a terra. A missão da pessoa é lançar, mas quem faz a semente crescer no tempo certo não é a pessoa. A pessoa aduba, a pessoa cuida, a pessoa zela pelo solo para que aquela semente possa ter os nutrientes necessários, ela rega, ela expõe essa semente à luz do sol, mas quem faz a semente crescer é a força que está dentro da própria semente. Assim também é a ação de Deus. As coisas de Deus, todas elas têm o tempo certo para agir. Nós aprendemos hoje com essa palavra a compreendermos que as coisas do Senhor não acontecem mediante a nossa pressa. Nós vivemos numa sociedade imediatista, apressada, que quer que as coisas sejam resolvidas da noite para o dia e num estalar de dedos. Nossa missão é sempre confiar, começar. Por exemplo, uma pessoa, um pai ou uma mãe que talvez tenham aí plantado a semente da fé no coração dos filhos. Muita gente vai me procurar dizendo assim: padre, onde foi que eu errei? E o meu filho, quando era pequeno, eu coloquei na catequese, eu batizei, levei para a missa, levei para se confessar, até a crisma eu pegava pela mão e eu levava. E agora o meu filho não quer mais saber de igreja. Começou a faculdade, hoje se casou, constituiu a família e não quer mais saber. E agora eu me culpo por isso. Entenda uma coisa, qual foi a sua missão? Jogar a semente. Qual foi a sua missão? Semear a fé. Quem vai fazer crescer, quem vai fazer dar fruto é Deus. Você, enquanto pai, enquanto mãe, diante do seu filho, que teve a semente da fé lançada, mas que não está produzindo frutos, sua missão, que foi semear, agora continua sendo cuidar, zelar. Você regou, você plantou, agora você continua rezando, para que aquela semente que está ali plantada, ela possa dar frutos. E toda semente plantada, ela vai dar frutos no tempo de Deus. É pedir hoje uma primeira grande graça com esse evangelho: Senhor, me dê a graça de saber esperar. A semente dá fruto na hora certa. Deus é quem faz crescer. Nossa missão é cuidar da semente. Se você tem a semente da fé plantada no seu coração, cuide dela, rezando, pedindo a Deus que te ajude a crescer na fé, a crescer na esperança, a crescer no amor. Deus também trabalha no meio do silêncio, Deus também trabalha no meio da espera, Deus também trabalha no meio da discrição. O importante na nossa relação com Deus não é a nossa meta, o importante é o caminho, porque no processo de maturação da semente, Deus também está mudando aquele que a plantou, aquele que está cuidando. Peça a Deus hoje essa grande graça de saber esperar o tempo dele. Madre Teresa de Calcutá, por 30 anos na sua vida, passou por um tempo chamado de noite escura, deserto espiritual, escuridão espiritual, a ponto da própria Madre Teresa rezar e não sentir a presença de Deus. Foi um tempo em que a semente do reino na vida dela ficou ali, caladinha, ficou ali discreta, ficou ali plantada, enterrada, mas sem dar muitos frutos abundantes. E ela, nesse tempo de escuridão, ela continuou regando a semente e falou assim: Senhor, mesmo que eu não sinta a tua presença, eu estou aqui. E depois que ela passa por essa escuridão, ela vai experimentar uma grande comunhão com Deus. A própria Santa Teresa de Jesus também passou pelo período da escuridão, em que a semente plantada lá dentro parecia que não ia dar fruto, e no entanto ela ficou na presença do Senhor. Teve um dia que Teresa de Ávila não queria rezar, não tinha vontade devido a essa aridez espiritual. E ela pediu para uma das monjas: me tranquem na capela e me deixem aqui. E aí ela ficou olhando para Jesus e começou a contar os tijolos da capela. Dias depois ela sentiu um grande fervor na alma e perguntou ao Senhor: o que eu fiz para te agradar tanto a ponto do Senhor devolver o fervor na minha alma? E o Senhor respondeu a ela: Teresa, foi por causa daquele dia em que você, apesar de não querer rezar, ficou na minha presença contando os tijolos da igreja só para poder ficar comigo. Saibamos ter paciência, e mesmo quando Deus parece não nos responder, mesmo quando a nossa semente parece que não está dando frutos, é compreender que se a semente está plantada e nós cuidamos,
os frutos vêm no tempo certo. Você pode estar rezando pela conversão de alguém. Você pode estar pedindo uma coisa há muito tempo a Deus. Você pode estar intercedendo há muito tempo por uma causa que não está chegando. Compreenda que enquanto você está regando a semente da sua fé, rezando, Deus está cuidando de tudo e Deus está te mudando. Agora nós começamos o programa cantando. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. É esperar o tempo do Senhor. Haja o que houver, sempre será Deus. Esperar o tempo de Deus. E o segundo e último ensinamento dessas parábolas de hoje é a parábola do grãozinho de mostarda. Tudo que vem de Deus não começa grande. Tudo que vem de Deus na nossa vida sempre começa pequeno e só vai para frente debaixo de muito sacrifício. Olha para a sua vida e para a sua história. Pensa, por exemplo, no seu casamento. Pensa, por exemplo, como é que começou. Quantos e quantos casais, quando começaram a sua história, às vezes tinham uma casinha pequena que não era nem casa própria, com muita luta, com muito sacrifício. Aí vai lá e constrói 2 cômodos com muita luta também. Depois vai trabalhando, vai lutando, vai conquistando. Quantas famílias não começaram também muito pequenas? Eu digo, por exemplo, da minha família, né? Minha avó que veio, por exemplo, lá do Ceará para cá. Chegou aqui em São Paulo, tem que reconstruir a vida. E como é o caso dela, é o caso de tantas outras pessoas. Tudo que vem de Deus na nossa vida começa pequeno. Lembre, por exemplo, da sua faculdade. O período em que você estava estudando para você ter a profissão que você tem hoje. Às vezes é preciso até apertar o bolso, às vezes não tinha nem dinheiro para comprar um lanche na cantina da faculdade, e aí vem o TCC. Tudo que vem de Deus na nossa vida começa pequeno e só vai para frente depois de muito sacrifício. Olhemos para a nossa vida, olhe para o seu casamento, para tudo que você tem hoje, o patrimônio que você construiu, a família que você construiu, os filhos que você educou, sua vida profissional. Lembre que tudo começou pequeno. O reino de Deus é como um grãozinho de mostarda lançado sobre a terra. É a menor de todas as hortaliças, mas depois, quando cresce, se torna tão frondosa, porque é um arbusto, a ponto dos pássaros conseguir vir fazer os seus ninhos sobre ela. É compreender que na nossa vida, as coisas não caem do céu prontas. E, sobretudo, o que vem de Deus começa pequeno. Tudo que vem de Deus começa pequeno e vai para frente com base em muito sacrifício. Deus nos dê a graça de compreendermos, sobretudo nas coisas pequenas, que a ação dele está conosco, que a graça dele está conosco e que tudo só vai para frente debaixo de muito sacrifício. Agradeça a Deus, porque você também viu a manifestação do reino dele na sua vida, em todas as coisas que começaram pequenas, as coisas que você lutou e que foram para frente também, debaixo de luta e debaixo de sacrifício. Que Deus nos ajude a acolhermos bem essa palavra manifestada nessas parábolas e com isso aprender essas duas coisas. A esperar o tempo de Deus, no tempo certo a semente dá frutos, e a compreender que o que vem dele começa pequeno e só vai para frente debaixo de muito sacrifício. Dai-nos, Senhor, essa graça de colocar em prática essa palavra na nossa vida. Assim seja. Amém. E o produto da oliveira me dá. Todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá. Cuidar das nossas emoções também faz parte do nosso cuidado com a vida interior. Quando aprendemos a reconhecer, ordenar e conduzir aquilo que nós sentimos, damos espaço para escolhas mais conscientes e mais maduras. É sobre isso que nós vamos refletir agora. Acompanha comigo esse vídeo. As emoções estão presentes em todas as nossas escolhas e relações, influenciando nossas ações e ajudando-nos a compreender os outros. São a essência da experiência humana, diferenciando-nos de máquinas puramente lógicas, mas também podem levar a decisões impulsivas, especialmente sob estresse.
O equilíbrio entre razão e emoção é essencial para uma vida mais consciente. A inteligência emocional é a habilidade de reconhecer, entender e regular nossas emoções, evitando reações impulsivas e promovendo decisões mais assertivas. Além disso, fortalece a empatia, melhorando a comunicação e os relacionamentos. Pessoas com alta inteligência emocional tendem a ter mais sucesso profissional e pessoal, enquanto sua falta pode causar dificuldades sociais, tornando essencial ensiná-la desde a infância. A boa notícia é que essa habilidade pode ser desenvolvida. Práticas como o autoconhecimento emocional, a empatia e a comunicação eficaz ajudam a fortalecer essa competência. No fim, as emoções são nossas guias, e cultivá-las com inteligência é um investimento para uma vida mais equilibrada, saudável e significativa. A palavra de Deus, através do apóstolo São Paulo, nos recorda que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que mora em nós e nos foi dado por Deus. Portanto, cuidar do próprio corpo e cuidar da própria saúde, na verdade, é um dever sagrado que nos leva a reconhecer que a vida não é propriedade nossa, mas é um dom de Deus. E sendo o dom de Deus, precisa ser bem vivida, cuidada e zelada. Quando se fala de saúde, automaticamente já se pensa na saúde do organismo, a saúde física. Mas nos tempos em que nós vivemos, se faz muito necessário falar de um outro tipo de cuidado, o cuidado com a nossa saúde mental e com as nossas emoções. Cuidar das nossas emoções também é cuidar do templo do Espírito Santo, sobretudo porque no Concílio Vaticano II, a Igreja nos ensina que a nossa mente, a nossa consciência é o sacrário secretíssimo onde se escuta a voz de Deus e onde se habita o Espírito Santo. Um corpo que tem a sua alma ferida, que tem o seu espírito ferido, ele praticamente está fadado aí a se implodir. Hoje, uma das doenças que mais machucam, sobretudo no contexto profissional, é o chamado burnout. A síndrome de burnout faz com que a pessoa se sinta queimar, implodir, se destruir de dentro para fora. Convido você, portanto, a olhar também para dentro de si hoje e perguntar-se como estão as suas emoções. Muitas vezes, quando nós estamos machucados por dentro, nós machucamos outras pessoas também. Pessoas curadas curam, pessoas feridas ferem. Quantas pessoas não entram em relacionamentos feridas e, estando feridas, acabam também por atrapalhar, por ferir e por machucar a vida dos outros. Eu me recordo, por exemplo, quando eu entrei no seminário, o bispo que me recebeu dizia muito assim para todos nós quando começamos, Dom Hercílio Turco, um homem de extrema sabedoria: antes de ser padre é preciso ser gente, porque um padre que não sabe ser gente, ele vai machucar o povo. Ou seja, até um sacerdote, quando vai começar o seu processo de formação, ele também precisa encarar as suas feridas, encarar as suas emoções, e durante o exercício do ministério é saber também cuidar das emoções, cuidar da vida interior dele, para que, sendo uma pessoa curada e de bem consigo mesmo, possa fazer a diferença na vida dos outros. A minha mãe sempre costumou dizer, cada um dá aquilo que tem. Nós só conseguimos fornecer ao nosso próximo aquilo que nós carregamos dentro de nós. Se as nossas emoções estão ordenadas, nós saberemos também ajudar a lidar com a emoção dos outros. Hoje em dia eu vejo, por exemplo, amizades e relacionamentos em que as duas pessoas estão, com o perdão da palavra, lascadas. As duas pessoas estão completamente destruídas emocionalmente e querem ajudar uma outra. Esses dias no Instagram eu vi um meme que falava: a amizade moderna geralmente é formada por duas pessoas que uma está mais lascada do que a outra e uma dá conselho para a outra. Olha, antes de nós queremos dar conselho para os outros, é preciso nos perguntarmos como estão as nossas emoções. O cuidado emocional, na verdade, é um cuidado com o templo do Espírito Santo. Saúde mental não é brincadeira. Saúde mental, saúde emocional é uma coisa muito importante que não pode passar despercebida. Como nós lidamos com as nossas emoções? Uma emoção que está desordenada, ela também fará com que os sentidos fiquem desordenados. Quantas e quantas vezes, através de uma descompensação emocional, a pessoa não acaba buscando subterfúgios na comida, no prazer, no álcool, no dinheiro, no comprar. Todo desequilíbrio, todo excesso, na verdade, esconde uma falta. Olhe para dentro de si e se pergunte: como eu lido também com as minhas emoções? Como eu tenho lidado com as minhas frustrações? Como eu tenho lidado, com a minha ansiedade? Como eu tenho lidado com os meus planos? Como eu tenho cuidado de mim mesmo?
Você tem tirado tempo para si? Você tem tirado tempo para olhar para dentro de si mesmo e se perguntar como estão as suas feridas interiores? Nosso Senhor Jesus Cristo, quando apareceu para Santa Catarina de Sena, disse a ela que a santidade começa no autoconhecimento. Quando eu tenho a coragem e a humildade de olhar para dentro de mim e perceber quem eu sou, eu começo a dar espaço para que o Espírito Santo que mora dentro de mim possa trabalhar em mim. Olhe para dentro de si. Olhe para dentro do seu coração e veja também as suas batalhas. Sua reconciliação consigo mesmo, o perdão com Deus, o perdão de si mesmo, o perdão da sua própria história. Já que pessoas curadas curam, peça sempre a Deus essa graça de poder se reconciliar consigo mesmo e com a sua própria história. A graça de deixar o passado no lugar que lhe pertence, de ser grato pelo presente e confiar a Deus aquilo que vem no futuro. Eu falava de burnout, mas existem outras duas doenças que também são muito perigosas nesses tempos em que nós vivemos: a ansiedade e a depressão. Nosso Senhor Jesus Cristo, numa das passagens do Evangelho, olha para uma multidão que está extremamente cansada e abatida, e a palavra do Senhor vai dizer que Jesus se compadece dela. Eu acho que nós nunca tivemos uma humanidade tão cansada e tão abatida, sobretudo depois desse contexto pós-pandemia. Nesse contexto pós-pandemia, as doenças que mais afligem são as chamadas doenças da mente. A ansiedade, que é fruto da pressão. Nós vivemos o tempo inteiro pressionados em produzir, pressionados em dar resultado, pressionados em resolver as coisas, pressionados em bater metas. Uma pessoa que se deixa levar pela ansiedade, ela está o tempo inteiro sofrendo, pensando lá na frente, sem conseguir viver o momento presente. Ao mesmo tempo que uma pessoa deprimida, ela está presa naquilo que se passou. E uma vez que ela não consegue se reconciliar e curar com aquilo que se passou, ela continua arrastando o passado para o presente. Então o problema está tanto em antecipar o futuro, como em arrastar o passado. Cristo passa pela nossa vida no hoje e no agora. Cuidado para que diante de Cristo que passa, nós não estejamos olhando para trás e virando estátuas como a mulher de Ló. Lembre que no livro do Gênesis, a mulher de Ló olha para trás e porque ela olha para trás, ela vira uma estátua de sal. Uma pessoa que fica olhando muito para trás, ela fica paralisada. Ao mesmo tempo, quando a gente se anseia por aquilo que ainda não aconteceu, nós deixamos de confiar na providência de Deus. Olhe para as suas emoções. Veja se a mente não está dando alerta. Veja se o coração não está dando alerta, e a mente e o coração dão alertas o tempo inteiro. É preciso que nós, sabendo que o nosso corpo e a nossa alma são moradas de Deus, que nós não negligenciemos esse cuidado todo importante conosco mesmos. Olhe para dentro de si, olhe para as suas feridas, olhe para a sua história. É preciso cuidar de si, é preciso cuidar das próprias emoções. Quando a boca cala, é o corpo quem fala. Minha psicóloga na época do seminário falava isso, uma coisa que é muito importante, né? E a igreja preza muito por isso, por exemplo, que é a questão da dimensão humano-afetiva na formação dos sacerdotes. E todos os seminaristas hoje são chamados a passar pela terapia para que possam, né, lidar com as próprias emoções para depois poder cuidar do povo. E a minha terapeuta falava, uma pessoa fantástica, já partiu para a glória de Deus nesse ano passado, e ela dizia: Vinícius, quando a boca fala, quando a boca cala, é o corpo quem fala. Quando você vai engolindo demais, mais hora menos hora, é o corpo quem vai explodir. Tem que olhar para dentro de si, tem que se cuidar. Então hoje, olhando para a palavra de Deus que nos foi ensinada, né, de saber esperar o tempo de Deus, de saber esperar que as coisas de Deus elas possam dar frutos, que as coisas de Deus começam pequenas, só vão para frente depois de muito sacrifício. Olhe para dentro de si, cuide de si. A palavra de Deus ensina: o seu corpo é templo do Espírito Santo. Se cuide, fale, busque ajuda, cuide das suas emoções, encontre tempo para descansar. São Francisco de Assis dizia: onde há paz interior, Deus habita. No meio da bagunça, Deus não pode habitar. Que você possa, então, sabendo quem você é, a dignidade que você carrega de filho de Deus, olhar para dentro de si, cuidar das suas emoções, cuidar da sua alma, cuidar da sua paz interior, para que, colocando ordem aqui dentro, o seu coração, a sua alma possa ser, como diz Santa Teresa, um castelo onde Deus habita e onde Deus consegue governar. Se cuide. Isso é muito importante para Deus. A sua vida é preciosa. Não esqueça disso. Se a boca cala, é o corpo quem fala. Então, abra a boca. Abra a boca para pedir socorro, para pedir ajuda. Abra a boca para se cuidar. Abra a boca para dizer não quando precisar dizer não.
Uma pessoa que diz sim para tudo, mas hora menos hora, ela vai colher as consequências disso. Abra a boca, cuide-se, fale com Deus, fale com os outros, cuide da sua saúde emocional e deixe com que, cuidando de você, Deus consiga encontrar espaço na sua casa ordenada para conduzir a sua história. Se cuide. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. E é o momento do benfeitor, o seu momento. Mande para mim agora a sua mensagem, mande para mim o seu pedido de oração, o seu agradecimento. Hoje nós falamos muito de cuidado, de saber esperar, de saber lidar com o nosso cansaço, com as nossas emoções. Está passando por uma provação? Está passando por algum tipo de enfermidade, principalmente as enfermidades espirituais, ou conhece alguém que está assim? Quando nós cuidamos e lidamos com pessoas que estão psiquicamente, emocionalmente enfermas, nós também corremos o risco de adoecer junto. Você passa por isso com seu filho, com seu cônjuge, com alguém que você ama, tem alguém depressivo, ansioso dentro de casa, reze por essa pessoa, peça oração, mande para nós agora o seu pedido de oração. Reforça os nossos canais de contato, o 0800 545 5900 ou ainda o nosso WhatsApp DDD 11 91301 1967. Você também é convidado a tornar-se conosco um benfeitor da Rede Vida através do programa Conta Comigo. Ligando aí no 0800 545 5900, você será atendido por alguém que fará gentilmente o seu cadastro e te tornará um benfeitor da Rede Vida. Eu sempre recordo que todo benfeitor é sempre um protagonista na obra da evangelização, porque quando você contribui materialmente, você ajuda com que o nosso programa continue sendo canal de consolação e canal de evangelização na vida de tantas pessoas ao redor do nosso Brasil, que de madrugada fazem com que a Rede Vida seja na vida delas um canal de esperança, um canal de consolação. Torne-se um benfeitor e colabore conosco, sendo um protagonista na obra da evangelização. Tornando-se um benfeitor, como eu sempre recordo, você receberá a nossa cartinha mensal, que vai sempre com um texto devocional próprio do mês, aqui é o nosso texto do mês de janeiro, e também vai com uma mensagem carinhosa de Dom Fernando Figueiredo e do Dalcides Biscalquim. Aqui junto também vai um boleto através do qual você pode fazer a sua contribuição fixa como benfeitor. É claro que você também pode contribuir através do QR Code que está na sua tela neste momento. Fazendo a leitura dele com o aplicativo do seu banco, você vai ver aí a sigla do IMBRAC aparecendo, o Instituto Brasileiro de Comunicação Cristã, e vendo a sigla do IMBRAC, você pode colocar o seu valor espontâneo e já fazer o seu Pix de forma prática, ágil, rápida e segura. Você que ainda não é benfeitor e quer nos ajudar a evangelizar, entre em contato com a gente, faça o seu cadastro e a nossa equipe atenciosamente estará prontinha para te ajudar, tá bom? Agradeço mais uma vez a sua colaboração, sua generosidade. E agora eu quero rezar pelos nossos benfeitores, quero rezar por todos aqueles que estão pedindo oração, os pedidos que estão chegando, os corações das pessoas que estão acompanhando esse programa e pedindo a Deus hoje uma consolação, a restauração da sua paz interior, pedindo uma resposta, pedindo a calma, né? A cura da depressão para saber reconciliar-se com o passado, a cura da ansiedade para não sofrer pelo que ainda vem pela frente, a graça de se abandonar à providência de Deus. Hoje eu quero rezar pelos nomes que aqui foram apresentados. O nome da Durvalina de Lourdes Rodrigues, de Itaquaquecetuba, São Paulo, da Maria Gorete Feitosa Dias Barros, de Orocó, Pernambuco, e do Benedito Barreto Primo, de São José dos Campos. Os três pedem pela saúde. A Vera Lúcia Merquide, de Nova Iguaçu, pede pela sua família, e a Conceição Aparecida David pede pela cura e libertação, ela que é lá de Carmo da Cachoeira, Minas Gerais. Esses nomes e todos os nomes que estão aqui agora, nessa madrugada me acompanhando, eu trago tudo para quem? Para os olhos da Virgem de Guadalupe. A gente sempre canta aqui no programa, né? Nada me entristeça, nada me preocupe, se estou no teu olhar, doce Mãe de Guadalupe. Então, debaixo dos olhos dessa mãe,
que sempre está atenta, cuidando de nós, atenta àquilo que nos fere, àquilo que nos entristece, àquilo que nos pesa. Dos olhos de mãe nada pode escapar. E mãe sabe tudo aquilo que a gente precisa antes mesmo que a gente abra a boca. A mãe, ela bate o olho e ela sabe o que está acontecendo só de olhar para o seu filho, porque coração de mãe é aquilo que a gente tem nessa terra de mais perto do coração de Deus. E a própria mãe de Deus foi dada a nós de presente como nossa própria mãe. E por isso nós queremos colocar diante da Virgem de Guadalupe, que com os seus olhos acalmou o coração de São Juan Diego na manhã daquele dia 12 de dezembro de 1531, para que a nossa mãezinha também nessa madrugada venha em nosso socorro, nos acalmando e fazendo-nos compreender que Deus está no comando de tudo o tempo inteiro. Basta que a gente confie e que a gente saiba esperar o tempo dele. Por todas essas intenções, mãe amada, e por cada pessoa que está me acompanhando aqui na Rede Vida nessa madrugada, quero rezar essas 10 Ave-Marias, colocando tudo isso diante dos teus olhos e do teu imaculado coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nada me entristeça, nada me preocupe, se estou no teu olhar, doce Mãe de Guadalupe. Amém. Se estou no teu olhar, doce Mãe de Guadalupe. Ave, ave mensageira, vinda do céu, tu ensinas o caminho e a verdade que liberta, ao teu coração trazemos. E diante da nossa mãezinha, da Virgem de Guadalupe, nós terminamos o nosso Conta Comigo dessa madrugada e começamos o nosso dia. Nossa Senhora foi por excelência o terreno onde a semente da palavra de Deus germinou e ali ela soube esperar o tempo de Deus. Desde Nazaré até a cruz, o tempo inteiro a Santíssima Virgem Maria foi se entregando à graça de Deus e deixando com que a graça fosse crescendo nela. Em momento algum Nossa Senhora sabia o que vinha pela frente, mas ela nunca tirou os olhos de Jesus. E se teve alguém que nessa vida soube esperar o tempo de Deus,
foi a nossa querida mãe. Tanto que ela recebe, em primeiro lugar, como recompensa, ela é a primeira, recebeu a glória de Cristo. O apóstolo Paulo vai nos ensinar que Cristo, de antemão, salvou aqueles que estiveram mais unidos a Ele. Ninguém esteve mais unido a Deus, a Jesus, do que nossa mãe, Nossa Senhora. Ela está no céu de corpo e alma, e a sua assunção não é fruto apenas da sua imaculada conceição. A assunção de Maria Santíssima é fruto também da sua fé e da sua perseverança. Como um rio corre e deságua no mar, assim foi a vida de Nossa Senhora, toda ela orientada para Deus. A nossa mãe, assunta ao céu, nos ajuda a compreender que se nós permitirmos que na nossa vida, como na vida dela, nós vamos deixando com que a graça de Deus vá nos conduzindo, o Senhor sempre realizará a sua obra e a recompensa virá. Peçamos a Maria Santíssima essa graça de esperar o tempo de Deus, de saber que as coisas de Deus começam pequenas e vão para frente com muito sacrifício, a graça também de pedirmos a Nossa Senhora que nós saibamos cuidar nessa espera, nessa confiança, cuidemos das nossas emoções sem permitir que elas nos façam mal e elas nos adoeçam. Entreguemos tudo isso nas mãos de Nossa Senhora. Reze comigo a nossa oração tradicional para terminar o nosso programa. Contigo vou, Virgem pura, e em teu poder vou confiado, pois sendo por ti amparado, minha alma estará segura. Doce Mãe, não me deixes, teu olhar de mim não apartes. Venha comigo a todas as partes e sozinho nunca me deixes. E já que me proteges tanto como verdadeira Mãe, faz com que me abençoe o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus vos abençoe e vos guarde. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amanhã, 1h da manhã, eu te espero aqui, logo após o Conta Comigo com o Dalcides. Tenha um dia abençoadíssimo na presença de Deus e na proteção de Nossa Senhora de Guadalupe. Um grande e apertado abraço. Fique com Deus e com Nossa Senhora. Excelente dia para você. Até amanhã. Não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo